Todos os judeus daquela época liam o Antigo Testamento e conheciam a profecia de Isaías em que o infante do sexo masculino nasceria em uma manjedoura. Por que eles, então, com esse conhecimento, ainda assim perseguiram Jesus? Não seria por conta da natureza rebelde e da ignorância em relação à obra do Espírito Santo? Naquela época, os fariseus acreditavam que a obra de Jesus diferia do que eles conheciam a respeito da profecia do infante do sexo masculino. O homem de hoje rejeita a Deus, porque a obra do Deus encarnado não se conforma à Bíblia. Não seria a substância de sua rebeldia contra Deus uma só e a mesma? Você acha que é possível aceitar sem questionamento toda a obra do Espírito Santo? Se for obra do Espírito Santo, trata-se do corrente certo. Você deve aceitar sem a menor concessão, sem separar e escolher aquilo em que aceitar. Se você obtiver algum conhecimento de Deus e tiver cautela contra Ele, não será isso algo desnecessário? O que você precisa fazer é aceitar, sem a necessidade de mais comprovação da Bíblia, qualquer que seja a obra provinda do Espírito Santo, pois você acredita em Deus para segui-lo, não para investigá-lo. Você não precisa procurar mais provas mim para mostrar que sou o seu Deus. Pelo contrário, você precisa discernir se eu sou benéfico para você. Essa é a chave. Ainda que você tenha encontrado muitas provas irrefutáveis na Bíblia, nada disso trará você plenamente diante de mim. Você é alguém que vive dentro dos limites da Bíblia, não diante de mim. A Bíblia não o ajudará a me conhecer, nem aprofundará seu amor por mim. Apesar de a Bíblia ter profetizado o nascimento de um infante do sexo masculino, ninguém foi capaz de antever sobre quem a profecia recairia, já que o homem não conhecia a obra de Deus, e foi isso que fez com que os fariseus se opusessem a Jesus. Algumas pessoas sabem que a minha obra favorece o homem, mas elas continuam a acreditar que eu e Jesus somos dois seres totalmente separados e mutuamente incompatíveis. Em sua época, Jesus falou aos discípulos apenas uma série de sermões da Era da Graça, discorrendo sobre como praticar, como se reunir, como pedir em oração, como tratar o próximo e assim por diante. A obra que ele realizou foi a da Era da Graça, e ele apenas expôs como os discípulos e os demais seguidores deveriam praticar. Jesus realizou apenas a obra da Era da Graça, não a dos últimos dias. Quando Jeová estabeleceu a lei do Antigo Testamento na Era da Lei, por que ele não realizou, naquele momento, a obra da Era da Graça? Por que ele não deixou claro, com antecedência, a obra da Era da Graça? Fazer isso não contribuiria para facilitar a aceitação do homem? Jeová apenas profetizou que um infante do sexo masculino nasceria e chegaria ao poder, mas não executou antecipadamente a obra da Era da Graça. A obra de Deus tem limites bem claros em cada era. Ele só realiza a obra da era corrente e nunca antecipa as etapas da obra que virá. Somente assim é que as obras representativas de cada era podem ser trazidas à tona. Jesus apenas falou sobre os sinais dos últimos dias, sobre como ser paciente e como ser salvo, como se arrepender e como confessar, sobre como carregar a cruz e suportar o sofrimento. Mas ele nunca falou sobre o que o homem dos últimos dias deveria entrar, nem como deveria buscar satisfazer a vontade de Deus. Dessa forma, não seria um ato falacioso buscar na Bíblia pela obra de Deus dos últimos dias? O que você é capaz de discernir apenas segurando a Bíblia nas mãos? Seja um intérprete da Bíblia ou um pregador, quem é capaz de antever a obra dos dias de hoje?